Esquentou, esquentou, menino. Não precisa negar que tu tá me querendo. Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Não precisa negar que tu tá me querendo. Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer o corpo suar. Se tu tá me querendo, então vem cá. A cama pega fogo e pode chamegar. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer o corpo suar. Se tu tá me querendo, vem cá. Vamos fazer amor, fazer o corpo suar. Vem pro esquenta, Enem. Tá só começando. Isso é o Vaqueiro Mil. Não precisa negar que tu tá me querendo. Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Não precisa negar que tu tá me querendo. Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer o corpo suar. Se tu tá me querendo, então vem cá. A cama pega fogo e pode chamegar. Vem pro esquenta, Enem. É o Vaqueiro Mil. Não é um nem 10, é 1000, papai. Tá pegando fogo. Esquentou aí de casa, porque aqui nos nossos estúdios o clima tá pegando fogo, não tem como ficar parado, né? Muito boa tarde, candidatos e candidatas que vão fazer a prova do Enem. Estamos começando o primeiro dia do Esquenta Enem e conto com sua audiência até às 3 horas da tarde. Fica aqui comigo nessa véspera de prova, me acompanha porque, ó, vocês viram que o clima tá daquele jeito com o Vaqueiro Milcemar, né? Então vai arrastando o sofá da sala, aumentando o volume de onde você estiver nos assistindo, porque hoje é véspera do primeiro dia de prova. Vamos trazer conteúdos leves para você que vai fazer aquela revisão final do jeitinho que vocês merecem. De forma leve, descontraída, então reforçando. Afasta o sofá da sala de casa, aumenta o volume, porque aqui no Esquenta Enem, ó, também vamos falar sobre a temida redação. Agora de forma leve, para você perder aquele medo, perder aquele friozinho da barriga, né, que dá nessa véspera de prova. Também vamos alertar para vocês não chegarem atrasados amanhã e não perderem a prova. Porque, ó, imagina vocês se prepararem tanto e quando chegar na hora se atrasar. Não dá, né? E, ó, quem for candidato do Enem também, amanhã vai ter transporte público gratuito para vocês, tanto aqui em João Pessoa quanto em Campina Grande. E o repórter Vitor Oliveira que vai trazer mais informações. Fala aí, Vitor, o que é que vem por aí pra gente? O que pode e o que não pode para o dia de prova do Enem. Teremos também informações sobre o trânsito, né? Informações, dicas sobre trânsito para esse domingo de operação especial para o Enem, além também de dicas importantes para como você pode se preocupar melhor sobre essa prova, preparar a mente, ganhar um pouco mais de confiança. Daqui a pouco a gente traz tudo para você. Maravilha! Valeu, Vitor! E procura aí uma sombra, viu? Porque o sol tá pegando fogo lá fora, igualzinho aqui no estúdio. Agora eu vou deixar de falatório por aqui e vamos de mais música. Canta aí, Vaqueiro Milcemar! Vamos embora, Joana. Vamos esquentar tudo pra cima. Eita, sucesso! E nós canta aqui no Esquenta Enem 2025. Pra cima! Bota na pegada do Vaqueiro Mil. Vem assim, ó. Troquei de lençol, troquei de colchão, mas de sentimento ainda não. Ô mania que cê tinha de dormir cheirosa,
Deu vontade de respirar sua pele agora, mas esse perfume só tá perfumando a minha memória. Deito na cama, na minha mente vem os flash. Você pelada, borrifando vários flash. O poder da saudade é que dá medo. Eu sinto raiva de mim, porque ainda sinto seu cheiro. Deita na cama, na minha mente vem os flash. Você pelada, borrifando vários flash. O poder da saudade é que dá medo. Eu sinto raiva de mim, porque ainda sinto seu cheiro. É o perfume do momento, é o body splash. Não esquenta nem. Vem com o Vaqueiro Mil. Balança, balança. Quem é o cantor? A faixa pra lá, tu vem com nós. Bora, Joana! Quem Só é o pra cantor? esquentar. É assim, ó. Troquei de lençol, troquei de puxão, mas de sentimento ainda não. Ô mania que cê tinha de dormir cheirosa, deu vontade de respirar sua pele agora, mas esse perfume só tá perfumando a minha memória. Deito na cama, na minha mente. Oi! Você pelada, borrifando vários flash. O poder da saudade é que dá medo. Eu sinto raiva de mim, porque ainda sinto seu cheiro. Deito na cama, na minha mente tem os flash. Você pelada, borrifando vários flash. O poder da saudade é que dá medo. Eu sinto raiva de mim, porque ainda sinto seu cheiro. Bota na pegada do Vaqueiro Mil. Esquenta nem. É aqui na TV Correio. Vem com nós! Balança! Isso é pra todo mundo dançar depois da prova do Enem. É o Vaqueiro Mil. Maravilha! Não tem jeito melhor da gente começar esse esquenta-nem, né? Se balançando, porque eu não quero ver ninguém parado. Agora vamos começar esse esquenta-nem já te perguntando, viu? Tem gente ansiosa por aí? Eu imagino que sim, né, minha gente? São meses de preparação para a prova que não é nada fácil. O nosso repórter, Carlos Daniel, conversou com alguns estudantes para saber como está a expectativa para amanhã. Vamos conferir? Faltando poucos dias para o Enem, a rotina por aqui é de muito foco, mas também de cuidado com o emocional. Afinal, não adianta estudar sem parar. É preciso também dar atenção e buscar um equilíbrio entre o descanso e a revisão. Uma grande batalha espiritual para você saber se consegue equilibrar os estudos e a sanidade, né? Para você ficar emocionalmente bem, porque bate a ansiedade de você querer estudar tudo em cima da hora para a prova, mas às vezes não adianta. O que importa é o processo que você veio fazendo ao longo do ano. O Enem, você tem que ter um jogo de cintura com ele. Você vai ver os assuntos mais prevalentes, vai revisar os assuntos mais prevalentes. Quando tiver bom nesses assuntos, aí sim você começa a buscar, digamos assim, os miúdos para complementar. Esses alunos, eles vêm com a carga horária de estudo muito alta durante todo o ano. Então, é importante que agora a gente vá reduzindo, vá entrando um pouco no clima de prova, que envolve também a mente sã. O foco deve estar na revisão dos principais assuntos cobrados nas edições anteriores, na prática de redações e na organização de tempo. Nada de virar noites estudando ou tentar decorar novos conteúdos agora. O mais importante é manter a calma e cuidar da saúde mental. Eu cancelei rede social, estou há 6 meses sem rede social e isso está me ajudando muito também no meu controle da ansiedade, do sono também, principalmente. Eu estou dormindo muito melhor depois que eu deixei Instagram, YouTube, só estou com o WhatsApp mesmo, que é o essencial. Foi uma trajetória muito árdua, né? A gente tem que deixar muita coisa de lado, muitas noites mal dormidas, muita ansiedade, mas ao mesmo tempo o orgulho de ter chegado até aqui, né? Foi uma trajetória bem longa, estou no meu 2º ano de cursinho e agora bate a ansiedade do Enem, bate o medo, mas eu acho que é a hora de relaxar, confiar no nosso potencial, confiar em tudo que a gente estudou e realmente torcer para o melhor na hora da prova. Acho que esse aqui é o ano que, assim, eu mais destino, esse ano vai dar certo, esse ano eu vou conseguir passar.
Estão vendo, né, minha gente? A gente sabe que essa expectativa e ansiedade, quando um pouco mais exagerada, pode terminar prejudicando a nossa vida, né? Independente da situação, mas principalmente em momentos importantes, que exigem um pouco mais do nosso psicológico, como é o caso da prova do Enem. Por isso, sobre como enfrentar esse primeiro dia do exame de forma mais leve, Vitor Oliveira está ao lado de um psicólogo que vai trazer algumas dicas, né, Vitor? Conta pra gente quais são essas dicas e se existem algumas técnicas para aliviar essa tensão, né, desse momento que é tão isso, importante. Joana. Pode falar, conta aí. Boa tarde, Joana. Agora sim, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha através do Esquenta Enem neste sábado. Haja coração, né? Tá chegando a hora do primeiro dia de prova. Amanhã teremos aí muitos estudantes paraibanos indo a todas as escolas, né, aqui da Paraíba para poder fazer essa prova. Espero que todos consigam, né, ir bem nessa prova. Mas para que isso aconteça é importante manter a calma, é importante ter um pouco mais de tranquilidade e é por isso que a gente está conversando aqui com o psicólogo. Vamos conversar com o psicólogo Eudes Nascimento para que possa nos passar algumas dicas, né, para acalmar um pouco mais os nossos estudantes, os nossos alunos. Boa tarde, Eudes. A gente sabe, né, o tamanho da expectativa que é causado no estudo e a gente sabe que muitos sintomas acontecem na hora da prova, né? É importante demais saber reconhecer isso no momento, né? Sim, boa tarde, Joana. Bem, é comum nesse momento decisivo e com essa aproximação da prova, a gente se sentir um pouco ansioso, isso é normal. Mas essa ansiedade, pessoal, ela é natural, ela é uma ansiedade que passa. Agora, nossa preocupação com relação a essa ansiedade pode gerar uma tensão. E essa tensão pode trazer sintomas físicos e trazer um desconforto que aí sim pode atrapalhar na hora da prova. Então, entenda essa ansiedade que você sente agora como algo natural, mas é uma ansiedade que passa, uma ansiedade que você precisa trabalhar, entender que é comum isso acontecer, não é nada fora do normal, a não ser no momento que isso comece a atrapalhar. E é importante que no momento da prova, né, principalmente quem tem um pouco mais de autoconhecimento mesmo, né, saber que alguns exercícios podem fazer toda a diferença, né? Sim, pode. Porque, como eu falei, a ansiedade nesse momento ela é natural. Mas o estresse que é causado pela ansiedade, isso acaba gerando uma tensão. E o nosso corpo ele recebe essa tensão. Então, a rigidez muscular, disfunção gastrointestinais, como dor de barriga ou constipação, isso pode vir a acontecer. E como é que a gente pode prevenir esses sintomas? A partir de hoje, uma alimentação leve, uma alimentação saudável, bastante água, procurar dormir cedo e descansar. Quando for no momento da prova ou antes da prova, pensar apenas na prova, não se preocupar com o resultado e buscar relaxar o seu corpo. Ou seja, técnicas de respiração, de alongamento, na hora do intervalo dá uma pausa, vai ao banheiro, respira fundo. Isso faz com que o seu metabolismo ele desacelere e diminua a tensão. Porque a ansiedade em si ela não atrapalha. O que vem atrapalhar mais é o estresse causado pela ansiedade. E essa ansiedade ela passa. Passa pra gente algumas dicas de respiração, exercícios, né, de respiração para que os alunos, os estudantes, caso caiam em algum tipo de tensão, né, um pouco mais excessiva, para que possam praticar. Ótimo, isso é perfeito. Algumas dicas, por exemplo, quando iniciar a prova, inicie por aquelas questões mais fáceis, questões que você tem mais familiaridade. Por quê? Isso vai lhe deixar mais confortável e vai lhe trazer mais segurança. Se você partir para questões difíceis ou perder mais tempo no início com questões difíceis, isso vai gerar um desgaste cognitivo e vai gerar um cansaço. Então, para se tranquilizar, comece com questões que você se familiarize. No momento que você sentir tensão, procure respirar profundamente. Assim que dá um intervalo, vá ao banheiro, lave o rosto, inspire pelo nariz profundamente e expire pela boca, sopre pela boca devagar. E quando fizer essa expiração, não concentre o ar na região do tórax, né? Concentre o ar na região do abdômen, no diafragma, que isso vai desacelerar o seu metabolismo. Como também pratique alongamento. Deu aquele intervalo entre uma questão e outra, pode ir no banheiro, procura fazer um alongamento, estira os braços, as pernas, se curva, porque esse relaxamento da musculatura faz com que liberem endorfinas
que são ansiolíticas. Então, o importante é você estar relaxado, estar concentrado e não se preocupar com o resultado ou se comparar com outros, porque cada um tem o seu tempo de responder à prova. Muito obrigado, professor. Professor não, psicólogo, né? Eudes Nascimento. E também professor, que beleza. Então, por isso que ele falou com tanta autoridade por aqui, Joana. Por isso que as dicas, né, são muito bem-vindas, né? E ainda mais quando é por um especialista, né? Com dupla especialidade, professor e psicólogo, aí fica mais fácil ainda. É importante que amanhã na prova esteja também os alunos com a cabeça fresca, com a cabeça boa, para que possam ir todos muito bem. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Exatamente, Vitor. Até já, então, que eu lhe aguardo com mais informações aqui para o pessoal que está nos acompanhando de casa, viu? E, aqui no decorrer do programa, vamos trazer dicas rápidas e práticas para grudar na sua mente e não esquecer na hora da prova. Confira agora a dica para a disciplina de português, da professora Soraya Itaiene. Como na prova de linguagens do Enem, você precisa responder a 45 questões. E detalhe, em todas elas há textos para serem interpretados, vai uma dica. Antes de ler os textos e de interpretá-los, veja o comando. Assim, você vai lê-los com mais foco e provavelmente com mais assertividade. Dessa forma, não precisará ler o texto novamente para interpretar e não ficará cansado para terminar as demais questões e fazer a redação. Conferiram aí as dicas da professora Soraya, né? Muito obrigada pela sua participação. E aqui ao meu lado está o professor Rodrigo Salles, ele que já é da nossa casa, né, professor? Eu acho que o senhor me viu essa semana mais do que os próprios alunos, se brincar. Boa tarde, professor. Muito boa tarde, Joana. É sempre uma honra estar aqui para ajudar essa galera aí a detonar no Enem. Né? Exatamente, como a professora Soraya estava falando, né? É muito importante essas dicas finais para os alunos ficarem atentos na prova, mas de forma leve, descontraída, porque a nossa ideia aqui no Esquenta Enem é deixar tudo mais tranquilo, né? Nada de pressão por aqui, né, professor? Com certeza. Existem algumas estratégias de prova que são fundamentais. Por exemplo, se você for fazer as questões de linguagens e vir uma questão de que haja poema, é interessante que você deixe para depois. Normalmente, as questões que têm poema são questões mais difíceis. As questões que têm imagem são as questões mais elementares. Então, o ideal é que o candidato comece a resolver aquelas questões que têm imagens. É muito importante essa dica daí. A gente estava até comentando, né, no podcast do Esquenta Enem na última quarta-feira, que você foi o nosso convidado, inclusive tá lá no canal do nosso YouTube. Terminou aqui a nossa programação e você quiser também se aprofundar um pouco mais no assunto, tem podcast com o professor Rodrigo Salles no canal do YouTube da TV Correio. Professor, falando sobre essa questão, né, do poema, feito a gente estava conversando no podcast, também tem aquelas questões que tem os cartoons, as charges, isso costuma cair na prova. Sim, essa questão do gênero textual, do que é uma charge, do que é um cartoon, o que é uma notícia, isso é questão recorrente. O Enem é baseado em habilidades, na verdade. Mas aí o que é que acontece? Quando você tem, por exemplo, alguns assuntos, eles vão coincidir com essas habilidades. Um exemplo disso é funções da linguagem. Funções da linguagem coincidem o assunto e a habilidade. E essas questões que têm assunto e habilidade juntos, elas são mais recorrentes do que as demais questões. Entendido, professor. E os gêneros textuais, eles costumam cair de forma sempre na prova? Sim. O gênero textual também. O reconhecimento dos gêneros textuais é uma das habilidades. Então, por exemplo, se você tem a diferença entre o que é um cartoon. O cartoon, ele é basicamente algo atemporal. A charge, ela é temporal. Então, por exemplo, numa charge que haja um político contemporâneo, ali é o gênero charge. O cartoon, ele é mais Mafalda, ele é mais a Turma da Mônica e trata de questões mais universais. Essa diferença do gênero é muito importante e é recorrente. Bacana, professor. Inclusive, a gente separou uma tela para exemplificar melhor de forma dinâmica para o pessoal que está em casa, né? E quem tiver algum bloquinho ou quiser anotar algum conteúdo, pode também, que vamos colocar aqui na tela para falar também sobre os tipos de texto, né, professor? Existem esses tipos de textos que podem cair. A gente no podcast, inclusive, estava falando até sobre a carta. Sim. Os gêneros textuais e os tipos textuais, eles são elementos distintos, são assuntos distintos.
Então, por exemplo, os tipos textuais são a narração, a descrição, o texto argumentativo, o expositivo e o injuntivo. Então, são 5 tipos, Joana, de texto. O narrativo é uma história. O descritivo é uma fotografia. O texto argumentativo é aquele que defende uma determinada tese. Inclusive, é o texto da redação. Na redação do Enem, o candidato vai fazer um texto chamado de texto dissertativo argumentativo. Já o expositivo, ele não aprofunda, ele não tem uma tese, ele não tem uma opinião, ele não tem um posicionamento, ele expõe um determinado assunto. E o texto injuntivo é aquele tipo de texto que é uma receita de bolo, ele traz instruções. Maravilha, professor. Agora, saindo um pouco da prova de linguagens, vamos falar da redação. Existem as competências, os eixos temáticos, né? A gente separou uma tela também para o pessoal de casa acompanhar de forma didática para vocês. Vamos falar sobre essas competências da redação, professor? São 5, né? Exatamente. São 5 competências. A primeira competência diz respeito à gramática, à norma culta, à norma padrão. O candidato ele não pode cometer erros gramaticais. Na verdade, é uma colher de chá. Ele pode até cometer 2 erros gramaticais, porque ele só será penalizado a partir do 3º desvio. 2 desvios ainda não tiram ponto. A segunda competência diz respeito aos seus repertórios. Lembrando, Joana, que neste ano nós temos a impossibilidade de repertório de bolso. Então, o candidato deve evitar repertórios de bolso. Ele deve utilizar repertórios relacionados ao tema e não repertórios relacionados ao argumento dele. O projeto de texto, que é aquela ideia de início, de meio e de fim. E falando um pouco sobre o projeto de texto, é importante que o candidato ele coloque exemplos que comprovem o problema o qual ele está abordando, que ele coloque dados também. Então, isso é fundamental. A competência 4, por sua vez, ela diz respeito à coesão textual, aos elementos para unir os parágrafos e as frases dentro daquele texto. O Enem quer saber se você tem uma concatenação de ideias eficiente. E a quinta e última competência é a chamada proposta de intervenção. Todo candidato ele precisa ter uma intenção clara de resolver o problema com 5 elementos. Então é importante que ele use, por exemplo, o verbo deve. O Estado deve. Que use, por exemplo, uma finalidade. Para que? O Estado deve criar uma campanha para que crie-se uma consciência social. Utilizar também por meio de, para indicar o meio. Então, colocar esses elementos, um agente, uma ação, uma finalidade, um meio e um detalhamento é muito importante para garantir que o nosso candidato tire 1000. A gente está torcendo por eles. Maravilha. Com essas dicas é impossível o candidato não tirar nota 1000, na verdade. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação, por toda a sua participação no decorrer do nosso projeto nesses últimos meses. E vamos acompanhar, porque também está todo mundo curioso para saber qual é o tema da redação. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço.